Vamos orar rapidinho e a gente já inicia. Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos mais uma vez aprendendo do Senhor, aprendendo pela Tua Palavra. Espírito Santo, nós consagramos a Ti esse tempo, pedimos para que o Senhor esteja nesse lugar, que o Senhor esteja nos ensinando, o Senhor esteja preparando nosso coração, alinhando a nossa vontade à Tua vontade. O Senhor tem liberdade aqui, é o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Beleza, gente, então, sem mais delongas, já que a gente até atrasou um pouquinho hoje, vamos começar. Nós estamos analisando, então, os evangelhos, nós estamos na série Panorama Bíblico, vendo os principais acontecimentos da Palavra de Deus, na ordem cronológica, e nós chegamos no Novo Testamento. Semana passada a gente começou a analisar os evangelhos, e hoje nós vamos continuar, e nós continuaremos por algumas semanas ainda, né? Nós estamos analisando os 4 evangelhos em conjunto. A gente sabe que analisar os eventos dos evangelhos na ordem cronológica não é uma missão tão simples, né? Porque os autores nem sempre deixam claro a sequência dos acontecimentos. A gente está usando aqui como referência uma linha do tempo proposta pelo John MacArthur no manual bíblico dele, um manual muito bom, inclusive, né? Fica aí a recomendação para quem queira. E a gente viu que a gente consegue dividir, né, a vida de Jesus em algumas fases. Então nós começamos pela infância de Jesus, pelo ministério público, o início do ministério público de Jesus, o ministério dele na Galileia, depois o ministério dele na Judéia, seguido pelo ministério na Pérea. Aí nós temos aqueles eventos que envolvem o período da crucificação com a ressurreição e finalmente a pós-ressurreição, né, que são aqueles dias em que Jesus esteve aqui depois de ressurreto, antes de ascender aos céus. E na semana passada a gente analisou a infância de Jesus, então os fatos que antecedem seu nascimento até o registro quando ele vai lá para Jerusalém com os pais, na Páscoa, e aí depois disso a gente deu um salto, a Bíblia na verdade dá um salto até o início da aparição pública, que começa lá com João Batista no deserto, aí Jesus é batizado, Jesus vai para o deserto por 40 dias e ele é tentado pelo diabo. Depois a gente vê o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Seguido a isso, Jesus desce para Jerusalém para celebrar uma Páscoa, conversa inclusive com Nicodemos, e no caminho de volta para a região da Galileia, ele passa por Samaria, onde ele conversa com a samaritana, aquela mulher lá no poço de Jacó. Eu imagino que vocês todos lembram do que a gente falou, né, na semana passada, e a gente parou, inclusive, justamente em João 4, 43 a 45, que diz assim: e 2 dias depois, isso é, 2 dias depois de ficar em Samaria, partiu dali e foi para a Galileia. Só lembrando a vocês, aqui nós temos o nosso mapa de Israel, né, e agora o mapa está na posição certa. Aqui em cima nós temos a região da Galileia, tá? Aqui, ó, a cidade de Nazaré, onde Jesus morou na infância. Aqui embaixo nós temos a região da Judéia. Aqui nós temos Belém. Aqui nós temos Jerusalém. Tá? Então dá para você se situar aí. Aqui nós temos o Mar da Galileia e aqui é o Rio Jordão, que conecta o Mar da Galileia ao Mar Morto. Tá bom? Então foi aqui que a gente parou, nessa volta de Jesus. Jesus ele aparece publicamente aqui, desce para Jerusalém, comemora a Páscoa, na volta ele passa por Samaria, ó, Samaria aqui no meio, e volta. E foi aqui que a gente parou, então, na semana passada. Inclusive, para você que está acompanhando na Bíblia, a gente já viu que essas histórias elas são narradas em vários evangelhos, algumas são narradas em 2, 3, algumas nos 4 evangelhos, tem histórias que aparecem apenas em um evangelho, então você acaba tendo que encaixar esse quebra-cabeça aí, mas para que a gente tenha uma referência, esse período que nós vamos entrar agora, que é a terceira fase da análise da vida de Jesus, que é justamente o ministério de Jesus na Galileia, lá em cima, ela está principalmente no evangelho de Lucas, ali do capítulo 4 ao capítulo 9, é o melhor para você acompanhar, que tem uma sequência quase que certinha, né? Ele não vai e volta, mas você também consegue ver em Marcos capítulos 1 a 9 e consegue ver em Mateus de 4 a 18. Só que aí, gente, o livro de Mateus está uma bagunça, né? Ele vai e volta, então não é tão fácil assim de você acompanhar. E no evangelho de João, a gente quase não vê acontecimentos referentes a essa fase que nós vamos tratar hoje, tá bom? Então é isso.
Todos animados? Podemos? Deixa eu ver aqui, a Paulinha botou, você está arrasando em ler o mapa ao contrário. Ó, obrigado. Deu trabalho semana passada, né? Empenei aqui para conseguir ler o mapa com vocês, mas dessa vez eu consegui ler o mapa. João chegou aí na área também, seja bem-vindo, João. Estamos começando aqui a nossa conversa de hoje, né? A gente acabou de recapitular o tema da semana passada. Bom, então, Jesus está voltando, está subindo da região da Judéia para a região da Galileia, onde ele vai começar o seu período de ministério na Galileia. Enquanto ele está subindo, João Batista é preso, né? Eu acho que vocês vão lembrar da história de João Batista, da prisão dele. A palavra fala que o rei Herodes Agripa, que era justamente quem estava governando na região aqui, ó, da Galileia, Herodes Agripa, ele tinha uma admiração grande por João, ele sabia que João era um homem santo, e ele gostava de ouvir João, porém João não aliviava a barra para ninguém. E Herodes casou com a mulher do seu irmão Filipe, que era tetrarca de uma região aqui do lado. Ó. Enquanto Herodes era o tetrarca dessa região aqui da Galileia, o seu irmão Filipe era tetrarca dessa região aqui de cima, né? Que é justamente a região da Traconítide. E aí Herodes casa com Herodias, que era a mulher do irmão dele, e João Batista, pegava no pé dele e falava que não era lícito ele se envolver com a mulher do irmão. E aí, por causa disso, Herodes vai e manda prender João Batista, né? E a gente sabe que isso acontece no retorno de Jesus, porque está narrado, olha, lá em Marcos 1, 14 a 15, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Tá? E aí, nesse caminho de Jesus lá para a região da Galileia, ele ainda para em Caná, que a gente vai lembrar, foi onde Jesus realizou o primeiro milagre dele, ó. Agora a gente estava nesse mapa aqui, a gente vai dar um zoom nessa região aqui, tá? Então a gente está aqui em Caná da Galileia, que nesse lugar aqui, Jesus também vai realizar um outro milagre. Um nobre chega até Jesus e pede para que ele curasse o seu filho, que estava enfermo, lá em Cafarnaum. Jesus vira para ele e fala que ele pode ir para casa, que o filho dele já estava curado. Quando ele está indo para casa, aparecem os servos dele e aí falam: olha, o seu filho foi curado. E ele pergunta: que horas que isso aconteceu? Quando ele descobre o horário, ele saca que é bem naquela hora em que Jesus, lá de Caná, havia falado: pode ir que seu filho já está, zero bala. Bom, isso acontece em Caná, e aí logo depois, então, Jesus chega, enfim, nessa região da Galileia. João Batista, a gente viu que João estava preso, e aí a gente vê que Jesus começa o evangelho falando: o tempo está cumprido, o reino está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Por que eu estou repetindo isso aqui, gente? Porque olha que interessante, a gente sabe que a salvação vem pela fé em Jesus, certo? Mas quando a gente fala isso, tem muitas pessoas que pensam: poxa, se a salvação vem pela fé em Jesus, é fácil. Eu vou falar que eu acredito em Jesus e eu vou continuar vivendo a mesma vida que eu vivia, sem mudança de comportamento, sem deixar de lado a vida pregressa, os pecados antigos, né? Tem muita gente que faz isso, não é verdade? Graças a Deus, nenhum desses está aqui na nossa live. Com certeza todo mundo aqui está ligado já, mas tem gente que faz isso. Olha o que Jesus diz: arrependei-vos e crede no evangelho. O que Jesus fala que tem que acontecer antes da pessoa crer no evangelho? O quê? Arrepender. Essa mesma fala de Jesus era a fala de João Batista. E essa mesma fala deles é reproduzida ao longo de várias cartas também, né? De vários livros do Novo Testamento. Né? Paulo fala bastante disso também. Se não me engano, Pedro fala isso também. Enfim. Por quê, gente? Porque antes da crença, nós temos de nos arrepender. Essa palavra arrepender, ela é muito importante. No original, que está em grego, ela significa metaneo, ou metanoel, que significa mudança de mente. Então, nós precisamos ter uma mudança de mente para que a gente deixe de lado aquela velha forma de pensar e aí sim, com essa nova mentalidade que entende
a gravidade do pecado, da vida que a gente levava, a gente tem, finalmente, a crença no Senhor Jesus e a fé genuína que leva para a salvação. Isso é muito importante, porque a pessoa pode falar que ela acredita em Jesus, que ela acredita que Jesus é o Filho de Deus. A pessoa pode falar que ela frequenta uma igreja, ela pode frequentar uma igreja, ela pode fazer parte do ministério, pode ter tudo isso. Mas se não houve mudança de comportamento, se não houve mudança de mente, de nada adianta. Porque essa não é a fé genuína que leva à salvação. É por isso que a gente vê Jesus batendo firme, João Batista batendo firme, Paulo batendo firme, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, mude a sua mente, mude o seu comportamento, transforme a sua forma de pensar, né? Porque tem algumas pessoas aí que falam que não, eu já fui alcançado pela graça, então eu tenho quase que uma carta branca para eu pecar, para eu viver na mesma vida que eu vivia antes, porque esses pecados todos, Jesus perdoa, porque eu já fui alcançado pela graça. Mas não é isso que acontece, tá? Isso não tem fundação bíblica nenhuma, beleza? Só uma breve reflexãozinha aqui na nossa linha do tempo, né? Bom, lá na região da Galileia, então, quando Jesus chega ali, ele começa a percorrer toda a região, justamente falando da questão do arrependimento, do reino de Deus que estava chegando, e ele começa a pregar nas sinagogas da região. Em determinado momento, Jesus chega na cidade de Nazaré, né? O que aconteceu aqui nessa cidade, que eu falei até hoje? A infância de Jesus, foi onde Jesus passou a infância dele, né? E aí Jesus entra numa sinagoga, e ele pega um daqueles rolos, na época não tinha uma Bíblia igual a gente tem hoje em dia, né? Vocês devem lembrar que na época eram os rolos, né? Ele pega um daqueles rolos lá, o rolo do profeta Isaías, ele abre lá no capítulo, é ótimo, né? Na época provavelmente não tinha capítulo também, né? Foi só depois. Mas ele abre na passagem, que pra gente é a passagem de Isaías 61, e que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade ao cativo, a restaurar vista aos cegos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E quando Jesus fala isso, ele fecha aquele rolo, ele guarda, ele se senta e as pessoas olham para ele, e ele vira e fala que naquele momento, aquela passagem, aquela escritura se cumpria. Porque ele é que veio fazer justamente isso, que estava citado por Isaías lá atrás, né? Mas quando Jesus fala isso, as pessoas daquela cidade, que era uma cidade onde Jesus passou a infância dele, começam a questionar. Uai, peraí, isso aí não é Jesus, o filho de José, carpinteiro? Eu acho que ele que fez a mesa lá de casa. Uai, as cadeiras também não foi ele que fez? Foi, fez aquelas cadeiras, a gente comprou, lembra? Que a gente comprou com ele, comprou do pai dele, ó. Ele tá falando que ele cumpriu a escritura? Que história é essa? Tô parafraseando aqui, tá, gente? Mas acontece mais ou menos isso. E aí, o povo começa a duvidar, né? E aí é quando Jesus vira e fala que um profeta não tem honra na sua casa, não tem honra na sua cidade. Bom, as pessoas se irritam por conta da resposta que Jesus dá, e elas não apenas expulsam Jesus da cidade, como levam Jesus até o alto da montanha onde a cidade estava assentada, para tentar lançar Jesus abaixo, né, para matar Jesus. E aí a palavra fala, lá em Lucas capítulo 4, que Jesus passa pelo meio da multidão, né, e ele se retira. Gente, olha que interessante isso, né? Presta atenção. Você imagina, a multidão está levando Jesus para lançar precipício abaixo, e aí a palavra fala simplesmente que Jesus passa no meio da multidão e ele vai embora dali, né? Muito provavelmente pela graça do Senhor, que oculta Jesus dos olhos dos seus inimigos, né? E, inclusive, na batalha espiritual, e aqui já vai um código para vocês, na batalha espiritual a gente usa essa passagem também como referência para a gente pedir para que o Senhor nos oculte dos olhos dos nossos inimigos, né? Então, muitas vezes a gente vai para algum lugar, uma atmosfera que é dominada pelo inimigo, e a gente pede para o Senhor me esconda, me oculte dos olhos dos seus inimigos, coloca o manto da invisibilidade aqui em mim para que eu possa passar sem ser percebido, da mesma forma que Jesus passava no meio
daqueles que intentavam mal contra ele, né? Enfim, então só uma chave aí para você na batalha espiritual, né? E a gente sabe que quando eu falo aqui inimigos, eu estou falando não de pessoas, tá? Eu estou falando de inimigos espirituais, porque a palavra fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal das regiões celestiais. Então, a gente usa essa chave bastante aí, pedir para ser escondido dos olhos dos nossos inimigos. Beleza. Então, Jesus sai de Nazaré e a partir desse momento ele passa a morar em outra cidade, que é a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum, que está bem aqui, olha, gente. Então, Jesus estava morando aqui, ó, em Nazaré, aqui embaixo. E a partir desse momento ele sai daqui e passa a viver aqui, na cidade de Cafarnaum. E é justamente na cidade de Cafarnaum que a gente vai ver muitos milagres acontecendo, porque foi onde Jesus escolheu para morar, né? Era uma cidade bastante importante, era a rota de acesso lá para cima, tinha um fluxo de pessoas muito grande. Então, provavelmente isso fez Jesus escolher essa cidade, né? Ele estava estacionado ali, vamos dizer dessa forma, percorria as cidadezinhas vizinhas, mas muitas pessoas passavam por ali e quando ia andando, já ia espalhando as boas novas, né? Que foi fundamental depois, inclusive, para quando nós temos lá no livro de Atos, os apóstolos sendo enviados para disseminar o evangelho, né? Bom, e aí a gente vai ler então aqui Mateus 4, que fala, olha, Mateus 4, versículos 13 a 16. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Nós vimos na semana passada que a sequência dos acontecimentos nem sempre é tão fácil da gente perceber. Porque os autores dos evangelhos não deixam claro, não deixam evidenciado de forma muito cristalina o que aconteceu imediatamente depois do quê. E como nós temos histórias que estão apenas em um dos evangelhos, a gente tem uma certa dificuldade de encaixar esse quebra-cabeça, correto? Mas, segundo o MacArthur, que é o livro que nós estamos usando como referência, logo depois que Jesus passa a habitar em Cafarnaum, nós temos os primeiros discípulos de Jesus. A gente viu na semana passada que Jesus começou a ter seguidores logo que ele, pouco tempo depois dele ser batizado. Inclusive, em um momento João Batista vê Jesus, alguns discípulos de João Batista questionam sobre Jesus, ele fala que aquele era o Cordeiro, era o Filho de Deus que viria à Terra, e algumas pessoas vão até Jesus e começam a segui-lo. Mas agora, depois então que ele muda para Cafarnaum, alguns seguidores são convidados então para serem oficializados aí como discípulos, como apóstolos do Senhor Jesus. Quem são os primeiros 4? Será que vocês sabem, gente? Coloca aí para mim nos comentários. Quais foram os primeiros 4 apóstolos de Jesus? Vamos lá, coloca aí para mim, só para ver se vocês estão ligados. Enquanto isso, eu vi que chegou uma galera também. Carol tá na área aí. Tudo bom, Carol? Como é que você tá? Vi que o Rafa chegou aí, com a Vives. O Mocha tá na área também. Nasa chegou. Que bênção, gente. A Aline também. Glória a Deus pela vida de vocês. Sejam muito bem-vindos. Bom, não estou vendo ninguém chutando. Como é que é, gente? Vocês vão tentar chutar aí? Vão falar quem foram os 4 primeiros apóstolos? Vou dar uma dica aqui para vocês. Eu sei que tem um tempinho, né? Eu falo e às vezes demora um pouquinho para aparecer, mas eram irmãos. Os primeiros 2 apóstolos são André e Pedro, que estavam no mar. Eu vi a Lulu botar eu acho, mas eu não vi quem que ela acha. Aí, ó, Joshua botou André, Pedro, João e Tiago. Isso aí. João botou Pedro, filho de Zebedeu. João e Tiago, Carol botou também. Lulu, eu vi a sua segunda mensagem, eu não vi a sua primeira, que você botou quem que você acha. Eu só vi você botar aí, dei meu chute. Mas André e Pedro são os primeiros a serem convidados, eles estavam pescando, e aí Jesus vira e fala que era para ele seguir
que a partir daquele momento eles se tornariam pescadores de homens. E um pouquinho depois, Jesus encontra então com outros dois irmãos, Tiago e João, que estavam com seu pai, Zebedeu, como colocou aí o João. E aí Jesus vira e convida esses dois. Também eles estavam consertando as redes. E nós temos então os primeiros 4 apóstolos sendo convidados oficialmente, né? Isso ali ao redor de Cafarnaum. Lembrando, ó, gente, Cafarnaum, ó, cidade encostada. Tá vendo? Ó, dá para ler, ó, Cafarnaum está encostada no Mar da Galileia, ó, a cidade aqui, ó. Então eles viviam da pesca, né? E lá em Cafarnaum, Jesus então expulsa o espírito imundo de um homem que estava na sinagoga. Quando ele faz isso, o espírito até vira e fala: o que eu tenho contigo, Jesus Nazareno? Você veio antes do tempo para nos destruir? Eu sei quem que você é o santo de Deus. Você lembra dessa passagem? Foi lá em Cafarnaum, logo no início, né? Aí depois disso, Jesus vai até a casa de Pedro, cura a sogra de Pedro, que estava enferma, e a palavra relata que Jesus percorria então toda aquela região, realizando milagres, fazendo curas, trazendo libertação para as pessoas, né? E nós lemos lá em Mateus 4, 23 a 25, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Só para você ficar bem ligado o que é cada uma dessas regiões. Vamos lá, ó. Nós estamos com o mapa aqui. A gente já viu que aqui é a região da Judéia, tá? Que está em amarelo aqui. Ó, a gente tem aqui Jerusalém, que é a capital, que era a capital de Judá. Essa região é Judéia. Aqui nós temos a Samaria. Aqui nós temos a região da Galileia. Essa parte aqui, ó, que está justamente de azul, aqui nós temos a região da Decápolis, tá? Era um conjunto de 10 cidades que foram transferidas, lá atrás elas foram transferidas para o então representante de Roma da Síria, para diminuir a força da região da Galileia, para você implantar o helenismo, né? Então essas cidades eram chamadas de Decápolis, tá? Beleza, aqui nós temos o Jordão e aqui nós temos a região além do Jordão, né? Tá para cá. Então essas são as regiões que são citadas aqui, né? Nós falamos aqui da Judéia, Galileia, Decápolis, além do Jordão. E claro, nós temos aqui o Mar da Galileia, que é justamente esse lago, tá? O Mar da Galileia não é um mar, é um lago, tá, gente? Só destacando aqui, o Mar da Galileia não é um mar, é um lago de água doce. E esse lago, esse mar também é chamado de Lago de Genezaré ou Mar do Tiberíades. Então, quando você estiver lendo a Bíblia e você ler algum desses outros dois nomes, você já sabe agora que está fazendo referência ao Mar da Galileia. Combinado? Show? Beleza. Outros dois milagres, outras duas curas que aconteceram em Cafarnaum, curas muito conhecidas, são a do leproso. Lembra que tinha um leproso que fala: Senhor, se você quiser me curar, você pode me tornar limpo. Aí Jesus vira e fala: eu quero. E aí no mesmo instante ele fica limpo, e Jesus vira e fala que era para eles ir até o sacerdote e se apresentar e oferecer aquela oferta que estava lá estabelecida no Pentateuco ainda. E aí ele vai e faz isso para servir de testemunho. E nós temos também a cura do paralítico. Quem viu The Chosen sabe muito bem, vai lembrar dessa cena, é uma cena muito bonita que está lá no The Chosen. Se você nunca viu The Chosen, assista, que é maravilhoso. E tem a cena lá que Jesus estava dentro de uma casa ensinando e as pessoas começam a se conglomerar em volta da casa, as pessoas estão lá, isso no The Chosen, mas eu imagino que seja mais ou menos isso que aconteceu lá na realidade também, né? As pessoas começam a se ajuntar ali perto da casa para ouvir Jesus falar. E aí uma multidão está cercando a porta, ninguém consegue entrar, ninguém consegue ir para lugar nenhum. Se alguém vai sair para ir ao banheiro, pronto, já era, perdeu o lugar. E aí chega um paralítico, né, sendo carregado pelos seus amigos, e não tem como ele entrar pela porta. Os paralíticos vão até o teto da casa, abrem um buraco, e o paralítico é descido pelo teto com sua cama, e ele é curado ali. Isso também acontece na cidade de Cafarnaum.
E logo depois nós temos o convite para que Mateus, que era um publicano, nós já falamos sobre Mateus, né, há 2 semanas atrás, ele era um publicano, ele era um judeu que estava a serviço de Roma, e em determinado momento Jesus chama Mateus para segui-lo, e logo depois Mateus, inclusive, abre a sua casa e faz um jantar para Jesus, né, oferece o espaço lá para que eles jantassem, e aí, a partir desse momento, Mateus se torna um dos apóstolos também. Isso ocorre, novamente, lá em Cafarnaum. Então a gente vê que é uma cidade que ela é muito citada na palavra de Deus, muitos milagres acontecem em Cafarnaum, certo? E lembrando, Jesus, ele curava muitas pessoas aos sábados, curava e isso começou a irritar os judeus. Inclusive, depois desses acontecimentos, Jesus desce para Jerusalém. Aliás, a gente fala desce pensando no ponto de vista, né, geográfico, porque quando a gente vê, Cafarnaum está aqui no norte e Jerusalém está no sul. Mas, na verdade, eles falam que Jesus sobe para Jerusalém por conta da altitude da cidade de Jerusalém, né? Que é mais alta. Então, eles sobem até Jerusalém. E lá em Jerusalém, num sábado, Jesus cura também um paralítico que estava lá no tanque de Betesda. E os judeus começam a ficar indignados, os fariseus começam a ficar indignados, porque Jesus ousava realizar curas nos sábados. E aí começam a ir atrás de Jesus. Está lá em João 5. Jesus volta para a Galileia, né? Ele desceu só por conta da festa da Páscoa, então todo ano os judeus desciam para Jerusalém, ou subiam, né? Depende da referência que você vai usar, para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Jesus vai até Jerusalém, tem esse acontecimento, depois ele volta lá para a Galileia, e quando ele volta para a Galileia, nós temos finalmente a definição dos 12 apóstolos, que está narrado em vários evangelhos. Eu separei aqui a passagem de Lucas 6, 12 a 16, que fala assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, o qual também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Né? Acredita-se que foi logo depois disso que Jesus faz aquele famoso Sermão do Monte, que está narrado de forma muito preciosa em Mateus 5 a 7. Depois você abre a sua Bíblia e lê. Como nós já falamos algumas vezes, o nosso propósito aqui é só ter um panorama, uma visão geral para te estimular a ler a palavra de Deus e ler com mais entendimento. Então a gente não vai parar aqui para ler tudo, mas depois você vai ler, fica de tarefa para você. E em seguida, lá em Cafarnaum também, a gente vê aquela história do centurião romano que chega até Jesus e ele fala: olha, o meu servo está muito doente e eu queria que o Senhor curasse meu servo. E aí Jesus vira e fala: não, vamos lá até a sua casa. Só que o centurião vira e fala: olha, eu sou um homem sujeito à autoridade e eu mando e meus servos me obedecem. Eu não sou digno de receber você na minha casa, Jesus. Eu não sou digno de recebê-lo lá. Então, faz assim, dá o comando, apenas dá o comando. Porque eu também sei como é que é ser sujeito à autoridade. Então dá o comando que eu sei que meu servo vai ser curado. E Jesus vira e fala que não encontrou em Israel fé como aquela. E às vezes a gente vê essa passagem e a gente não entende a profundidade da atitude desse centurião. Por que Jesus pensou dessa forma? Olha só o que ele fala. Ó, eu tenho um subordinado, eu dou uma ordem, meu subordinado vai lá e ele executa. Então eu não preciso estar em um lugar para realizar determinada ação, porque eu tenho alguém que executa por mim. Só que ele está falando de quem? De pessoas, concorda comigo? De alguns soldados que estavam abaixo dele. Ele vira para Jesus e fala: da mesma forma como eu sou homem sujeito à autoridade, eu sei como as coisas funcionam, eu sei que você tem autoridade também, Jesus. Então você não precisa ir até lá, basta você dar uma ordem. Só que ele não está falando, basta dar uma ordem para um apóstolo, para o seu apóstolo lá curar. Ele está falando, basta dar uma ordem, porque ele entende que o mundo todo, o mundo espiritual, inclusive, obedece à ordem de Jesus, porque ele sabe que Jesus está acima de tudo e de todos. Todo mundo se submete a ele, tudo se submete a ele. As enfermidades se submetem, os demônios se submetem. Então é por isso que Jesus ouve aquilo ali, ele fala: nossa, eu não vi fé maior do que a desse homem em todo Israel. Porque esse homem demonstrou confiar que Jesus tem toda a autoridade nos céus, na terra,
para dar ordem para tudo e para todos, e até os demônios obedecem, até as enfermidades obedecem. É isso que aconteceu nessa passagem. É por isso que Jesus se impressiona da fé do centurião. Bom, ali pertinho de Cafarnaum, Jesus está entrando em outra cidade chamada Naim, e aí ele acaba ressuscitando também o filho de uma viúva, né? Lembra a passagem? Quando Jesus está chegando na cidade de Naim, tá uma procissão saindo aí pro velório, né? Aquela marcha fúnebre para enterrar o filho da viúva. E aí Jesus chega perto ali e toca no esquife, né? E aí o menino ressuscita, né? O jovem ressuscita. E Jesus inclusive fala para não chorar. Ele ordena que o jovem ressuscitasse e ele ressuscita. Então isso acontece também por volta desse período. E aproximadamente nesse período também, nós estamos falando aqui do ministério de Jesus na Galileia, que foi a primeira parte do ministério de Jesus, logo depois que ele inicia publicamente o seu chamado. Ali também, provavelmente foi nesse período que os discípulos de João Batista vão até Jesus. Lembra que João Batista já estava preso? Herodes prendeu João Batista. Aí, em determinado momento, os profetas, os discípulos de João Batista vão até Jesus e falam: era o Senhor mesmo que deveria vir? O Senhor é o Messias que deveria vir? Ou é outro? Gente, olha que interessante. João Batista já sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele deu testemunho disso. Porque o Senhor já havia falado para ele, revelado para ele, Deus já havia revelado que aquele sobre quem repousasse o Espírito Santo, quando ele estivesse batizando, esse era o enviado de Deus. E João Batista viu o Espírito Santo repousar. E ele falou para os seus discípulos: olha, aquele ali é o Messias. Só que logo depois disso, João Batista foi preso. E ele provavelmente ficou um tempo na cadeia. E aí talvez ele esperasse que Jesus fosse tomar alguma providência. E Jesus não foi até João Batista para libertá-lo. E aí ele provavelmente no momento aí de incredulidade, de dúvida, né? Como acontece com todos nós, de decepção, nossa, eu vou continuar aqui mesmo. Ele manda os seus discípulos até Jesus para perguntar: vem cá, é o Senhor mesmo? Quase que falando assim: você não está vendo que João está preso, não? Que eu estou preso aqui? O Senhor não vai fazer nada. Se o Senhor é o Messias, vem me soltar, né? E aí Jesus vira e fala: olha, você não está vendo os milagres que eu estou fazendo? Não está vendo as pessoas sendo curadas? Os cegos vendo, os coxos andando, os surdos ouvindo, os mudos falando? E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar, né? Não se escandalizar acerca de mim, acho que é isso que ele fala, né? Enfim. E aí, logo depois que ele sai, Jesus vira e fala que João Batista era o maior dentre todos os nascidos de mulher. É bem nessa passagem aqui, né? Bom, aqui também em Cafarnaum a gente tem uma outra cena muito conhecida. Jesus vai participar de uma refeição, compartilhar uma refeição, provavelmente um almoço, na casa de um fariseu chamado Simão. E lá, durante a refeição, entra uma mulher pecadora, e ela pega um vaso de alabastro com mirra, que era um vaso caro, e ela joga aquela mirra aos pés de Jesus, e ela molha os pés de Jesus com lágrimas, e ela enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo. E nós vemos nesse momento aquele fariseu pensar: se ele fosse profeta de verdade, ele saberia quem é essa mulher, saberia que ela é uma pecadora. E Jesus, que conhecia o coração das pessoas, ele vira e ele fala para Simão: olha, um homem tinha, um credor tinha 2 devedores. Um devia 50 dinheiros, o outro devia 500 dinheiros. E ele vai lá e ele perdoa os 2. Quem que você acha que vai ter mais gratidão, que vai amar mais esse credor? Eu acho que o que devia 500 dinheiros, né? Que devia mais. Aí Jesus vira e fala: você julgou bem. Aquele a quem muito é perdoado, muito ama, né? E aí ele dá uma lapada no fariseu e fala: olha, eu cheguei aqui, você não... exatamente, de 500 dinheiros. E essa é a expressão que está na Bíblia, né? De 500 dinheiros. E ele fala: olha, eu cheguei aqui, você não lavou meu pé, você não me deu água, você não fez nada, basicamente. E ela, desde que eu cheguei, não para de lavar os meus pés, de beijar, de secar com os cabelos. Enfim, Jesus mete uma ensaboada para esse fariseu se colocar no seu lugar, né? Isso acontece por ali também. E logo em seguida, e a gente já está encerrando a nossa conversa de hoje, Jesus entra num barquinho, né, com seus discípulos. Depois dele ensinar as multidões, ele entra num barquinho e ele fala para eles atravessarem o mar da Galileia
para irem até a região de Genezaré. E aí, gente, eles atravessam, olha, daqui de cima, Genezaré está bem nessa terra aqui, ó, a terra dos Gadarenos, né? É bem essa região aqui, ó. Olha aqui, ó, de Gadara, que é aqui, Gadara, ó. De Gadara aí, ó. Cadê a Darinha? A Darinha tá participando dessa nossa live? Ó, olha onde fica Gadara. Então eles saíram daqui, pegaram um barquinho, percorreram toda a extensão, né, do mar. Aqui são 18 quilômetros para chegar até essa região, que era onde estava o Gadareno. E nessa travessia é onde nós temos aquela história que Jesus entra e ele estava muito cansado, ele tinha ensinado o dia todo, né? E ele entra no barco e aí ele coloca a cabeça no travesseiro, ele começa a dormir e nesse momento vem um forte vento, as ondas começam a se agitar, o mar se agita, as águas se agitam e aí rapidamente acordam Jesus. Jesus, você não se importa que pereçamos? Jesus levanta, acalma a tempestade e depois de acalmar a tempestade ele vira para os seus apóstolos e fala, onde é que está a fé de vocês? E aí os apóstolos olham aquilo ali e pensam, nossa, quem é esse que até o mar, o vento obedece? Enfim, é justamente nessa história dessa travessia, daqui para cá, que daqui Jesus vem com um único propósito, gente. Ele atravessa o Mar da Galileia com um único propósito, que é libertar um homem que há anos estava cativo. Há anos. Ele estava preso, na verdade, ele habitava nos sepulcros, tentavam colocá-lo em algemas, mas ele quebrava as algemas. Tinham legiões de demônios que habitavam nesse homem. E Jesus vai até aquela região, ele liberta esse homem, e é quando nós vemos aquela legião que estava naquele homem ser enviada para os porcos, e os porcos se precipitarem, justamente no Mar da Galileia, que eles se precipitam, né? É justamente essa cena. Depois, inclusive, esse homem ele insiste para voltar com Jesus, mas Jesus não permite, que ele fala, não, agora você vai para sua casa, você vai dar testemunho para os seus sobre tudo que Jesus fez. E aí Jesus regressa lá para a região da Galileia. Bom, como eu falei para vocês na semana passada, e eu acho que eu falei isso hoje também, essa fase do ministério de Jesus na Galileia é a maior fase de todas, né, das que estão descritas nos evangelhos. Então, a gente falou na semana passada dos primeiros anos de Jesus, depois nós vimos o início da aparição pública, do ministério público de Jesus. Agora nós estamos falando do ministério de Jesus na Galileia. Nós não terminamos, mas para a gente não avançar no horário, a gente vai encerrar por aqui. Na semana que vem nós vamos continuar o ministério de Jesus na Galileia. Depois a gente ainda tem ministério na Judéia, ministério na Pérea, os acontecimentos que antecedem a morte e ressurreição, inclusive a ressurreição de Jesus, e finalmente a pós-ressurreição, aquele período que Jesus fica antes de ascender aos céus. Combinado? Vou chorar aqui rapidinho. Senhor, muito obrigado por teus ensinamentos nessa noite. Muito obrigado pela tua palavra que é tão preciosa para nós. A tua palavra é alimento para as nossas vidas. Nós consagramos a ti esse tempo que nós tivemos. Nós louvamos a ti por tudo que foi transmitido, tudo que foi ensinado. Nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração para que a gente possa aprender e crescer cada vez mais em ti, meu Deus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, beijo no coração, um restinho de semana abençoado e até a quinta-feira que vem, se Deus quiser.